Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui todo mundo sabe, não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo, muito menos aquelas aparições marianas apocalípticas, no qual eu tanto contesto aqui no meu canal, tá? Hoje eu quero falar um pouco sobre o preterismo e essas aparições marianas apocalípticas de hoje em dia. Por que o preterismo se coloca contrário a essas aparições? Sendo que essas aparições marianas de hoje em dia, essas do fim do mundo, das bagaceiras que vai acontecer na igreja, essas aparições são responsáveis por uma heresia, e uma heresia que muitos católicos estão seguindo, que se chama as mentiras do Apocalipse protestante. Como eu falei, não é errado acreditar no Apocalipse futurístico, é um método de interpretação errônea, né? Errôneo a meu ver, tá? Mas é um método de interpretação. O problema é que o Apocalipse protestante tem aspectos e características. E essas aparições marianas, por isso que eu falo que eu não acredito, e para mim é obra do adversário, essas aparições trouxeram para dentro do catolicismo uma grande heresia, que é a igreja que caminha sem Pedro. Uma igreja verdadeira e uma igreja falsa, no qual a igreja falsa é a que tem o sucessor de Pedro, e a verdadeira é aquela que está caminhando sem o sucessor de Pedro. E essa igreja falsa, que tem o sucessor de Pedro, essa igreja nada mais é do que a prostituta da Babilônia que vai ser destruída. E no qual o sucessor de Pedro é exatamente a figura do anticristo. Isso é uma heresia totalmente protestante. Por que é uma heresia? Porque vai contra ensinamentos do magistério da igreja e das palavras de Cristo, no qual as portas do inferno nunca irão prevalecer sobre a igreja. Desculpa que eu ainda estou meio com tosse, tá, gente? Jesus Cristo diz essas palavras para São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica, o primeiro líder, aquele que ergueu todos os alicerces da Igreja em Roma. Como que essa igreja um dia vai caminhar sem Pedro? E eu não estou falando agora de uma aparição específica, não. Todas essas aparições, desde aquela coisa ridícula chamada Opúsculo de La Salette de 1879, se criou essa imaginação dentro do catolicismo, mas começou a proliferar depois dessas aparições, né? Principalmente dos últimos 10 anos, dessas revelações dos últimos 10 anos, e todas elas, né, tendo como alicerce um opúsculo condenado pelo Santo Ofício. Esse opúsculo de La Salette, que foi condenado pelo Santo Ofício e não foi descondenado, no qual diz que Roma vai perder a fé, Roma será a sede do anticristo, a igreja vai ser eclipsada e o anticristo vai ser fruto de um cruzamento entre uma freira católica e um bispo num ato de fornicação. Isso tudo, gente, isso tudo é heresia. É heresia, tá? Como eu falei lá no começo, em 2015, 2005, 2006, 2007, quando eu estava entrando, né, dentro dos meus estudos, eu nunca imaginava que La Salette tinha uma revelação dessas, tá? E quando me apresentaram essa revelação de La Salette, eu olhei aquilo, mesmo sem tanto entendimento, sem saber o que é exegese, eu olhei para aquilo sem saber o que é o preterismo. Eu olhei para aquilo e disse, isso aqui não é católico. Ah, mas é La Salette, tá?
Eu não vou nem entrar na questão, não tinha conhecimento, hoje eu sou perito em La Salette. Mas eu não tinha conhecimento nenhum, porém eu olhei para aquilo e falei, isso aqui não é católico. Jamais, jamais a igreja iria aprovar e reconhecer uma revelação dessas. Eu nem sabia da história das duas versões. Eu não entendo como pessoas que se dizem, né, receber revelações de Maria não tem conhecimento, por exemplo, que o opúsculo de La Salette a segunda versão, tá, gente? De 1879 foi condenado pelo Santo Ofício. E você vê canais ligados a aparições marianas defendendo esse mesmo opúsculo. É interessante isso daí. E o preterismo, gente, o preterismo é um método de interpretação do Apocalipse dentro de um sistema que foi, né, como eu posso dizer, inventado, né, que foi trazido por Luís de Alcazar, que é um padre católico. Ele se baseou nos padres da igreja dos primeiros séculos. E ele nos trouxe esse método de interpretação que era o método dos primeiros séculos. Qual é esse método? É sim uma forma radical de interpretar a Bíblia Sagrada dentro da semântica de cada palavra. Pegar cada palavra, entender o seu real significado dentro do texto e do contexto e assim trazer uma interpretação totalmente racional. E o preterismo me fez abrir os olhos para essas aparições marianas de hoje em dia. Medjugorje, como eu falei, gente, é um absurdo. É um absurdo Medjugorje. Os confidentes católicos, o tal do vidente Cláudio, é um absurdo, gente. E tudo isso tem uma semente nesse opúsculo de La Salette. Se você pegar todas essas revelações que contêm heresias, sim, todas essas revelações, tem uma sementinha nesse opúsculo de La Salette. E o preterismo é uma forma realmente de contrariar tudo isso. Contrariar essas aparições marianas do fim do mundo. E hoje nós vemos católicos, pregadores, videntes pregando abertamente coisas que a gente só via dentro do protestantismo, né, 10 anos atrás. Pregando que a Igreja Católica vai cometer um adultério com o anticristo e vai ser a prostituta da Babilônia. Eu escutei isso de católico. Eu escuto de alguns videntes que tem uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. E a igreja verdadeira vai caminhar sem Pedro, por exemplo. Isso é um absurdo, é uma heresia. É uma heresia porque as portas do inferno jamais iriam prevalecer sobre a igreja. Se a igreja vai caminhar sem Pedro, vai caminhar como sem Pedro? Igual Israel na época dos juízes? Cada um por si, Deus para todos? Ou vai existir a igreja de Pedro e a igreja da aparição mariana? A aparição mariana vai tomar o lugar de Pedro ali na cátedra. Hã? Como que vai ser isso daí? Tem católicos pregando que o Vaticano vai ser destruído durante uma suposta grande tribulação. Que o preterismo conserta tudo isso. O preterismo é o método de interpretação que conserta todos esses absurdos, todas essas heresias e esse avanço do apocalipse protestante dentro da Igreja Católica. O preterismo ele conserta tudo isso. Por isso que, a meu ver, só existe uma interpretação no Apocalipse. Só existe uma interpretação possível, que é a interpretação preterista, no qual realmente nós se utilizamos de um modo radical, pode colocar assim, de interpretação dentro da semântica das palavras,
e também dentro, né, de uma análise histórica, né, do método histórico crítico, sim. A gente traz isso daí, o método histórico crítico. Isso nos faz, né, ver tudo de um modo racional. Por quê? Porque o católico tem que entender que o catolicismo ele é fé e razão, não é fé e emoção, gente. Ah, não pode ter emoção? Pode, lógico, claro. Mas tem que ir no local apropriado. Dentro da interpretação bíblica, dentro de uma exegese, não. É fé e razão. Fé e emoção é outra coisa. É para outra situação, tá? Agora vamos colocar aqui, por exemplo, vou dar um grande exemplo do porquê o preterismo se coloca contra essas aparições marianas de hoje em dia. Né? Que todas têm uma semente, todas essas revelações têm uma sementinha lá nesse opúsculo de La Salete condenado pelo Santo Ofício, tá, gente? Eu vou dar um exemplo aqui clássico, né? Todo mundo conhece o Ale Machado, né? Um canal bem conhecido, quase 400 mil inscritos. Quantas vezes o Ale Machado falou sobre o último aviso de Deus para o mundo? Tem um último aviso de Deus aqui há 3 anos. Há 3 anos com mais de 300 mil views. E aí, o que aconteceu depois desse último aviso? Essa é a pergunta. Gente, é muito fácil. Você entra no canal da pessoa, digita lá o último, você vai ver o que tem. Há 1 ano também está aqui, ó. Este será o último aviso. Antes do pior período. Aconteceu alguma coisa antes desse último aviso? Há 2 anos agora, hein? O último pré-aviso pode acontecer em 2020. Nós estamos em 2023. 2023. Aconteceu esse último pré-aviso e aí aconteceu o que depois? Há 3 anos, último pré-aviso de novo. Então tem um último pré-aviso aqui há 3 anos e um último pré-aviso há 2 anos. Estamos cada vez mais próximos. Tudo com 100 mil views, 90 mil views. Né? Revelação do padre sobre o terceiro segredo de Fátima. Aqui, ó, há 1 ano. Estamos na contagem regressiva para o último pré-aviso de novo. E, gente, se você for buscar aqui, olha. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. De novo aqui, ó. Há 1 ano. O último pré-aviso. Estamos muito próximo. Do quê? Aí coloca um tsunami aqui na thumb. Aconteceu algum tsunami há 1 ano? Não sei. Se aconteceu, realmente eu não sei, eu não vi. Os últimos sinais há 1 ano. De novo. Vamos lá. Que mais aqui, ó? Virão coisas terríveis há 9 meses. Tá? Eu estou tentando pegar o de 1 ano para trás para mostrar que o que aconteceu, que nada aconteceu, gente. Agora só falta para tudo começar. Pré-aviso final. Caos mundial. Tá. E aí? Há 1 ano. Isso aqui, gente. Agora, ó, se não aparece no céu do Vaticano, como ficará a igreja sem o Papa Bento? 5 meses. Sem o Papa Bento XVI. Olha, se você pegar... Gente, eu não vou entrar, te juro. Eu não vou entrar nesse vídeo para ler os comentários abaixo dele. E essa história do Papa Bento XVI, né? Ser o último Papa, tem várias modalidades do sede-vacantismo, né? Agora é o Papa Bento XVI, o último Papa, o Papa Francisco não é Papa, ou é antipapa, ou é o próprio anticristo. Gente, se você ler os comentários, eu não vou entrar aqui, eu me nego. Você vai ver que são pessoas caindo para o sede-vacantismo. Pessoas falando que a igreja está sem Papa, que o Papa Francisco é antipapa e que não sei o quê. Tudo por causa de revelações marianas apocalípticas, né?
Aqui a mensagem de Maria de Bonilha, que eu ainda tenho que estudar sobre isso, né? Vamos ver. Aqui, ó. Há um ano de novo, próximo da viagem papal a Moscou. Último pré-aviso, de novo, mais um último pré-aviso, gente. Tá? Aqui fala de Medjugorje. Ele fala muito sobre Medjugorje. Então, assim, eu só estou colocando para vocês aqui, porque, né? Ó, há 3 anos, de novo, agora 3 anos, hein, gente? Caos mundial, primeiro pré-aviso foi realizado de novo. Por que eu estou colocando o canal do Ale Machado aqui? Porque eu quero os inscritos do Ale Machado? Não, não quero. Eu quero inscritos aqui católicos de verdade com qualidade, tá? Às vezes tem católico de verdade, mas não tem tanta qualidade, porque não tem conhecimento. Então, assim, no meu canal vai ficar difícil. Se o cabra não tem conhecimento, ele pode ser um católico de verdade, mas no meu canal vai ficar difícil, porque ele vai encontrar coisas, né, ligadas à razão, não coisas ligadas à emoção. Então eu prefiro no meu canal realmente pessoas que são católicas e têm essa qualidade de entender o que é fé e razão. A exegese, gente, a exegese, o sistema, o método de interpretação preterista faz com que eu tenha esse tipo de razão no momento que eu estou fazendo uma pesquisa. Eu não vou no último vídeo do Ale Machado ver o último pré-aviso. Eu vou ver quantos pré-avisos tem. E tem pré-aviso de 3, 4 anos ali. E vai ter daqui 2 anos, 3 anos, daqui para frente, vai ter também pré-aviso, última semana, último aviso. E nunca acontece nada. Então o preterismo liberta as pessoas disso aqui. Tá? Não vou entrar na questão se o Ale Machado é uma boa pessoa, uma má pessoa, não estou nem entrando nessa questão. Estou falando do que é divulgado no canal dele. É só isso que eu estou entrando nessa questão. E essas pessoas, todos esses views, 300 mil views, são pessoas ligadas ao futurismo. Pessoas que realmente acreditam no futurismo, que é um método de interpretação do achismo. Né? Eu acho. Jesus Cristo falou o que ia acontecer naquela geração, mas eu acho que aquela geração somos nós. São ligados a esse tipo de coisa. E eles acolhem, abraçam mesmo. Falou que a igreja vai ser a prostituta da Babilônia, mas é futurístico, beleza. Foi Nossa Senhora quem disse? Então tá bom. Se Nossa Senhora que disse, eu acredito. E o preterismo nos liberta disso. Antes de continuar, gente, por favor, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá aquele like maroto no vídeo, dá esse like maroto, por favor, gente. E compartilhe os vídeos, é muito importante. Para contribuir com o canal tem o QR Code aqui do Pix ou através da chave Pix, crismacabelo@gmail.com. Se inscreva no canal do Robson 2.0 também, em todos os canais católicos, Siquetnon, Universo Católico, MSFE Católico, Bate-Papo Católico, canal do Eudes, o Pregador, do missionário Daniel Silveira. Se inscreva em todos os canais, é muito importante a divulgação, tá? E se inscreva no nosso novo canal, né? Que a gente está começando o canal, ainda a gente está, né? Organizando tudo, que é o Escatologia Preterista. A gente só vai falar de preterismo, escatologia, não tem outro assunto, tá? É só escatologia, apocalipse e preterismo, tá? O que acontece? O preterismo nos traz esse lado racional. A gente não briga com o texto. Então, por isso que realmente é escandaloso quando a gente se depara com uma revelação mariana, seja qual for, seja qual revelação for, em que essa revelação nos traz uma novidade que contraria a revelação pública, o santo magistério e a santa tradição. É escandaloso mesmo para nós, é escandaloso. Porque a gente tem um modo racional de ver aquilo. A gente não vai tentar encontrar um subterfúgio aqui. Mas você acha que realmente, né, sei lá, a igreja não poderia caminhar sem Pedro? Você não acredita nisso? Não, não acredito. Não acredito, jamais. Como eu falei, a igreja, se tiver mesmo duas igrejas, uma verdadeira e uma falsa, eu vou para onde está o Papa.
Não vai caminhar sem Pedro, entendeu? Enfim, várias outras situações. Ela nos faz ver de modo racional as coisas. E aí a gente fica escandalizado mesmo com algumas coisas que a gente vê nessas revelações que estão contrariando, essas revelações estão contrariando a revelação pública, o Santo Magistério, né? E a Santa Tradição, e também levando católicos para uma coisa chamada sedevacantismo, né? Então, e infelizmente está acontecendo isso, gente. Está acontecendo isso. A maioria das pessoas que eu conheço que ficam divulgando essas revelações de hoje em dia, de qualquer aparição, todas elas estão ligadas ao sedevacantismo. Para elas não existe Papa, mas a igreja está caminhando sem Papa. E elas não fazem mais, essas pessoas já não fazem mais parte do Vaticano, não têm comunhão mais com o Vaticano e se dizem católicas e seguem essas aparições e revelações marianas, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisa, tá? Na questão, por exemplo, do primeiro milagre de Cristo, que tem uma revelação, tá, de uma aparição mariana aqui no Brasil, que diz que não, Jesus Cristo não fez o primeiro milagre nas bodas de Caná. Irei voltar novamente nesse tema, irei fazer uma exegese em cima de meia exegese em cima disso para mostrar o porquê uma coisa tão simples pode escandalizar um católico, tá? O Apocalipse futurístico, ele prega que os apóstolos se enganaram. Infelizmente, tá, gente? Pode ser o protestante, pode ser o católico, pode ser o ortodoxo, sei lá, qualquer outro aí, que acredite em um apocalipse futurístico, tá? Qualquer elemento que eles colocam ali, seja a igreja, uma cidade, qualquer coisa ali como Babilônia, é apocalipse futurístico. E o método de interpretação é: os apóstolos se enganaram. Essa é a realidade. Ah, por que os apóstolos se enganaram? Porque eles pregaram a vinda de Cristo em juízo para aquela geração. São Tiago escreve na sua carta que o juiz já estava à porta, ou seja, Cristo já tinha voltado. Você vai pegar os evangelhos falando que Jesus Cristo iria voltar naquela geração. Você vai pegar São João escrevendo as coisas que iriam acontecer em breve, o tempo estava próximo e ele estava no meio das tribulações. Ele fazia parte daquela grande tribulação. Você vai ver São João falando que na época dele 5 reis já não estavam mais no poder. E aí quando você pega uma interpretação futurística, é a interpretação da conjectura, do eu acho, achismo. Olha, o Jesus Cristo falou que tudo iria acontecer naquela geração, mas não é bem aquela geração. Aquela geração pode ser nós. Aí eles tentam fazer um trocadilho, né? Que na verdade estava falando da geração que iria ver tudo aquilo. Não, tem um sujeito oculto ali, o vós. Quando vós, aquelas pessoas, ele está direcionando ali, ó. Quando vós virdes tudo acontecer, vocês que estão escutando, sabeis que o Filho do Homem está próximo às portas, tá? É assim que Jesus Cristo fala. Ele não está falando aqueles que irão ver, não está falando no futuro, está falando ali, naquele momento, para aquelas pessoas, é o tempo verbal. E entra a interpretação preterista, que é radical, a gente não briga com o texto. Eu não vou pegar uma palavra quando Jesus Cristo fala diretamente para aquelas pessoas, quando vós virdes tudo acontecer, sabeis que o Filho do Homem está próximo às portas, e fala, não é bem vós, são aqueles. O preterismo jamais irá fazer isso. Quando você vê o texto de Tiago, dizendo que se cumpriu isso que Jesus Cristo falou, quando ele fala da segunda vinda do Senhor, ele vai dizer, o juiz já está às portas, já está à porta. Ele falando, ó, se cumpriu.
tudo está acontecendo. E vem ali um vidente, um pregador, qualquer pessoa ali falar, não, é que não é bem assim, que São Tiago errou, porque era a expectativa dele que tudo iria acontecer ali com ele ainda vivo. Na verdade, ele errou. Não, o preterismo não vai conjecturar isso. O preterismo, ele vai ser fiel àquilo que está escrito nos evangelhos. Aquilo que foi escrito em uma carta apostólica, numa carta paulina e principalmente no livro do Apocalipse. A gente não vai mudar a palavra, a gente vai sim colocar dentro do contexto histórico o que aconteceu. Se São Tiago disse que se cumpriu, se cumpriu. Se Jesus Cristo disse que tudo iria acontecer naquela geração, aconteceu naquela geração, não interessa. Ah, mas eu não sei, para mim é uma guerra mundial a grande tribulação. Não, Jesus Cristo falou que ia ser uma grande tribulação apenas em Israel. No dia de sábado. Tá falando onde guardava sábado? Em Israel. Era uma grande tribulação que iria vir sobre os israelitas. Jerusalém. Quando vir de Jerusalém sitiada por exércitos. Então a gente é fiel àquilo. E aí vem o que? O outro lado. O lado da conjectura lúdica, do subterfúgio. Fala, não, é que não é bem assim. Falou que é Israel, mas não é bem Israel, o mundo todo. Falou que era Jerusalém, não é a Igreja Católica. Fujam para os montes, mas que montes? Está falando da Judéia. Não é Judéia, não. Falou Judéia, mas a gente tem que interpretar de uma outra forma. Essa é a interpretação futurística. E aí vem a questão da aparição mariana, revelando o quê? Dentro dessa conjectura toda, você coloca a Igreja Católica ali no centro como sendo a prostituta babilônica. A igreja que vai caminhar sem o Papa. Por isso que o preterismo é totalmente contrário às aparições marianas de hoje em dia, que todas elas, como eu falei, tem uma sementinha no Opúsculo de La Salette, tá, gente? Aquela obra terrível, ridícula, que foi escrita através do adversário, tá? Por isso que o Santo Ofício condenou, o mesmo Santo Ofício que jamais vai permitir uma aparição mariana que diz que, sei lá, a igreja vai caminhar sem o Papa, jamais vai dizer, vai aprovar uma revelação dessa, tá? Agora, vou fazer uma análise contextual do primeiro milagre de Cristo. Nós, preteristas, nós somos fiéis ao texto. A gente jamais vai conjecturar aqui, oh, mas o texto diz isso, mas não é bem assim. Não, é um texto canônico, está dentro do cânon bíblico. O magistério da igreja diz que isso foi inspirado por Deus e nós devemos acreditar no que foi escrito. Ah, mas aqui é só a escritura. Não, não tem nada a ver com só a escritura. Não tem nada a ver. Só a escritura é uma heresia protestante, criada ali depois de Lutero, que a gente pega, né, amassa e joga no lixo. Só que nada fora da sola escritura pode contrariar o que está dentro dela. É um casamento. Santa tradição, santo magistério e escritura é um casamento. Não pode confrontar uma coisa com a outra. Tá? Vamos então ao texto fazer uma análise aqui. Quando Jesus Cristo fez o seu primeiro milagre, segundo, né, seguidores aí, né, dessas aparições marianas, Jesus Cristo jamais poderia ter feito o seu primeiro milagre nas bodas de Caná na Galileia. Jamais. Tá? Essa é a visão daqueles que seguem as aparições apocalípticas marianas. Tá? Ó, o texto diz uma coisa, mas não é bem assim. Mas vamos fazer uma análise agora em cima do quê? Em cima de uma coisa chamada exegese, tá? O que a exegese faz? A exegese é radical a semântica da palavra.
E ela faz aquela interligação com outros textos bíblicos. Não adianta pegar só o texto aqui e analisar, a gente tem que intercalar uma coisa com a outra, tá? Lá em João, no capítulo 2, do 1 ao 11, aqui, né, é o texto a respeito das bodas de Caná. Diz assim, ó: 3 dias depois celebravam-se as bodas em Caná da Galileia. E achavam-se ali a mãe de Jesus Cristo. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm o vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso não compete a nós. Isso compete a nós? A pergunta. Minha hora ainda não chegou. Pronto. Aqui a gente já começa a perceber que se existe uma aparição mariana, um pregador, se vem São Miguel Arcanjo ou alguém que diz que viu Jesus falar: o primeiro milagre de Cristo foi antes das bodas de Caná, cara, não acredite. É isso que eu falo. Você é católico, não pode acreditar nisso. Se você estiver, né, acreditando na possibilidade de que Jesus Cristo realizou o seu primeiro milagre antes das bodas de Caná, você sim está cometendo um erro, católico. Você está cometendo um erro. Por que você está cometendo um erro? Porque você está pegando um livro canônico que, segundo a igreja, é inspirado por Deus, as palavras de um apóstolo, e esse apóstolo, diga-se de passagem, conviveu com Maria o resto da vida dela. Você está pegando as palavras de Jesus Cristo ali e dizendo que essas palavras são falsas, ou não é bem assim. Tá? Olha aqui. Se ele diz que a hora dele não tinha chegado até aquele momento, é porque ele não fez nada antes. E Maria Santíssima, bem-aventurada por todas as gerações, a mãe de Deus, estava pedindo o que para Jesus Cristo nesse momento? Pedindo um milagre. Estava intercedendo para que ele fizesse um milagre na questão do vinho. Se ele fala que a hora dele não chegou ainda, ou não tinha chegado até aquele momento, é porque ele não realizou nenhuma coisa parecida até aquele momento. Isso aqui é análise contextual, gente. Ah, mas veio a mãe de Deus lá do céu e disse que não. Se ela veio e disse, está errado. Essa que veio lá do céu ou veio de outro lugar, está errado. Está errado. Não é a mãe de Deus, porque é a mãe de Deus que conviveu com São João. Até o último dia da vida dela, a mãe de Deus, segundo ela e segundo São João, aqui foi o primeiro milagre. E diz assim, ó, o texto continua, disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Quando ela diz, fazei o que eles vos disser, ela não estava exigindo que Jesus Cristo fizesse o primeiro milagre ali. Ela estava dizendo para ele, ó, se for a hora dele, ele realiza o primeiro, ele vai ajudar. Ou seja, vai realizar o primeiro milagre. Se não for a hora dele, infelizmente a gente vai ficar sem o vinho. Faça o que ele disser. Só isso. Né? Continuando o texto. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Aí diz, tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram, logo que o chefe dos serventes provou da água, tornada a vinho, não sabendo de onde era, se bem que ou soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir o primeiro vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora.
E aí vem aquilo que contraria algumas revelações marianas. Este foi o primeiro milagre de Jesus, realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, tá? A igreja interpreta isso aqui, as bodas de Caná, como uma tipologia das bodas do Cordeiro, tá, gente? Ali realmente tinha festa, faltou o vinho, mas tudo isso a igreja interpreta como uma visão tipológica das bodas do Cordeiro. Por isso que Jesus Cristo, ele, mesmo dizendo que ainda não era a hora dele, ele não hesita em realizar aquele milagre. Porque ali já era prefiguração, uma tipologia do que seriam as bodas do Cordeiro, e aquilo precisava ser narrado. E o primeiro milagre de Cristo tem dia, tem data, local. Olha que interessante, gente. Tem dia, data, local. Tá aqui, olha. O texto é muito claro, específico. Este foi o primeiro. E aí entra o quê? Uma questão radical do preterista. Que a gente vai na semântica da palavra. A palavra aqui é o próton. Do grego próton, que significa antes de tudo. Antes de tudo. Então não teve nada parecido antes. E fala ali, ó, este foi o primeiro milagre de Jesus. Ok? Ele disse que foi o primeiro milagre, fala quando e onde. Realizou-se em Caná da Galileia. E o porquê realizou? Para manifestar a sua glória, e ali se manifesta a glória de Cristo. Se vem um pregador que diz que viu um anjo, viu qualquer coisa, e fala, não, esse não foi o primeiro milagre de Cristo, esse pregador está errado. Se tem qualquer revelação dizendo, este não foi o primeiro milagre de Cristo, essa revelação está errada. Está totalmente errada. Não siga, católico. Não siga. Ah, mas o que vai interferir na vida da igreja se foi ou não foi? Pode não interferir em nada. Mas é escandaloso para um católico ver um texto no qual um apóstolo que conviveu com Virgem Maria até o último dia da vida dela, escreveu e relatou algo e aquilo não foi. Não foi dessa maneira. Sim, é escandaloso. Mas aí entra a questão da exegese. A exegese analisa a semântica da palavra e também faz o cruzamento com outros textos bíblicos para corroborar com a ideia, para defender a argumentação e a interpretação. Tá? Olha só, se o evangelho de São João ele está errado nessa questão, São João se equivocou, Mateus e Marcos também erraram. Aí são 3 evangelistas, pô. Você tem um que cometeu um equívoco? Ah, a gente pode até analisar. Eu não acredito de maneira nenhuma. Por exemplo, quando você tem um evangelista que diz que toda a tribulação iria acontecer em Israel durante a destruição do templo e o sítio de Jerusalém naquela geração, poxa, você pode até analisar, será que esse evangelista realmente entendeu o que Jesus Cristo falou? Agora, quando você tem 3 evangelistas narrando a mesma coisa, aí não tem jeito, tá? Aí não tem jeito. Aí sim, a grande tribulação aconteceu em Israel, naquela geração, durante a destruição do templo, durante o sítio de Jerusalém. São 3 evangelistas. E aqui nós temos mais 2 aqui corroborando com a ideia. Presta atenção aqui. Após ter Mateus 13, do 53 ao 58, tá? Após ter exposto as parábolas, Jesus Cristo tinha contado algumas parábolas antes, tá? Jesus partiu, foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga. De modo que todos diziam admirados, sua cidade, Nazaré. Tá? Então ele foi para Nazaré, onde? O que tem de tão especial em Nazaré? Foi onde Jesus Cristo se criou desde pequeno, gente.
Ah, ele foi para o Egito? Foi, depois ele voltou. Né? Depois que Herodes Magno morreu, o Arquelau já estava como rei na Judéia, José voltou. Isso foi em pouco tempo, tá, gente? É difícil porque as datas ali são complicadas, tá? Falam que Jesus nasceu 6 anos antes do que se conta a ideia, mas a questão é que pouco tempo depois que Jesus foi para o Egito, ainda bebê, foi para o Egito, pouco tempo depois ele recebe a notícia de que Herodes havia morrido e volta de novo para Nazaré, a cidade onde ele cresceu. É Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Porque ele nasceu ali. Quer dizer, ele se criou ali, nasceu em Belém, mas ele se criou em Nazaré, tá? E ele chega na sua cidade, na cidade onde todo mundo o conhecia, na cidade onde todo mundo viu aquela criança crescer. E diz assim: aquelas pessoas ficaram admiradas quando Jesus retorna à cidade. Jesus sai de Nazaré, começa a sua vida pública, e depois ele retorna à sua cidade e as pessoas começam, né, a ficar admiradas ali. E diz assim: de onde vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Tá? A tradução melhor aqui, tá, gente, seria esse poder de fazer milagres. Tá? É a tradução correta. De onde vem esta sabedoria e esse poder de fazer milagres? E por que essas pessoas ficaram admiradas com os milagres de Cristo e com a sabedoria dele? Por que essas pessoas ficaram admiradas? Assim como os fariseus, quando ele tinha 12 anos, lá no templo de Jerusalém, eles ficaram admirados, não conheciam Jesus. E Jesus começa a falar daquele jeito e ficaram admirados. E essas pessoas que conhecem, essa aqui é o contrário daqueles fariseus. Essas pessoas conheciam Jesus desde pequeno, porque eles ficaram admirados. Se Jesus fazia milagres, tantos milagres, foi revelado, né, por uma aparição mariana, ele fazia tantos milagres, por que essas pessoas ficaram admirados? Ficaram admiradas. Por quê? Essa é a pergunta. Nós somos fiéis ao texto, tá, gente? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui, gente, que é difícil. Voltei. Então, ficar admirado com os milagres, tá? Deixa eu colocar o texto de novo aqui. E ainda diz assim, ó: não é este o filho do carpinteiro? Por que eles falam aqui com propriedade? Não é este o filho do carpinteiro? Porque eles conheciam Jesus. Conheciam pai, mãe, parentes. Olha aqui, ó, não é a Maria sua mãe. Senão que era um convívio muito fechado, próximo. Não são os seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão? Não vou entrar nessa questão dos irmãos aqui, todo mundo sabe qual é a doutrina e a explicação da Igreja Católica. E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde vem tanta sabedoria e esses poderes para realizar milagres? Está aqui, ó. De onde vem tanta sabedoria e poderes para realizar milagres? Esse é o texto, gente. Esse é o texto. Esse texto aqui, ele está totalmente ligado. Deixa eu tirar aqui, tá, gente? Esse texto está totalmente ligado ao texto de João, capítulo 2, nas bodas de Caná, onde ele realiza o primeiro milagre nas bodas de Caná. Por quê? Ele não tinha realizado nenhum milagre antes. Nenhum milagre antes. As pessoas ficaram admiradas com ele quando viram ele fazendo os tais milagres, tá? E corrobora aqui o texto do Evangelho de São Marcos, que é o mesmo texto, tá? Ele diz assim, ó: depois partiu dali e foi para a sua pátria. Por que fala pátria aqui? É bem interessante, né? Porque usa o termo pátria, porque Israel naquela época já estava dividida em 4 reinos, tá? A Galileia já era um reino, tinha um rei, Herodes Antipas ali. Aí diz assim, ó: começa a ensinar na sinagoga, muitos o ouviam, tomados de admiração, diziam: de onde lhe vem isso?
Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão milagres? A mesma coisa, o texto um corroborando com o outro. E aqui está mostrando claramente aquelas pessoas que viram Jesus, aquelas pessoas que conheceram Jesus desde pequeno, desde criança, e viu Jesus Cristo crescer. Estavam admiradas por causa dos milagres. Mas como? Por que essa admiração? Se a própria Mãe de Deus, em uma revelação, diz que Jesus fez vários milagres antes da vida pública. Por que admiração? E ainda o texto mostra que aquelas pessoas conheciam Jesus desde criança. Não é ele o carpinteiro? Aqui é interessante porque não usa o filho do carpinteiro. Fala que ele era carpinteiro. Jesus também tinha profissão. O filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não vivem entre nós as suas irmãs, né? Aqui mostra claramente que ele não tinha realizado nenhum milagre. E o católico, isso eu aprendo por causa do preterismo, tá, gente? Do preterismo. O católico, ele é fiel ao texto. Ele é fiel à análise. Não preciso fazer uma análise sintática aqui, né, gente? Porque o texto é um texto grego. Mas se você fizer uma análise sintática na própria língua portuguesa, você vai ver que está tudo corroborando com o que eu estou dizendo aqui. Nós somos fiéis ao texto, à semântica das palavras. Aqui não tem conjectura. Aqui a gente não vai mostrar o nosso achismo, né? Aquele achismo, o desejo, né? Não, o texto diz exatamente. Agora sim, eu vou pensar de um modo humano aqui, um modo carnal. Pô, Jesus Cristo passou 30 anos da vida dele. Jesus Cristo, Deus encarnado, passou 30 anos sem fazer nenhum milagre. Aqui estou dando um exemplo do pensamento humano e carnal. Eu realmente eu fico me perguntando por que ele não poderia ter realizado nenhum milagre antes, né? Se exposto antes. Por quê? Filho, isso é a vontade de Deus. Ou você aceita, ou você muda de igreja. Você não tem que questionar Deus. Você não tem que falar eu acho para Deus. Você não tem que fazer isso. Não adianta questionar a decisão de Deus. Por que Deus já não resolveu tudo lá no Éden? Por que Deus demorou tantos séculos para a salvação chegar ao mundo? Por que não se resolve tudo lá no Éden, quando teve a queda da humanidade? Isso é para Deus. Você vai saber, sim, no dia do juízo, na ressurreição dos mortos. Tudo vai vir às claras. Você vai saber exatamente o porquê Jesus Cristo permaneceu como um simples carpinteiro até os 30 anos. E o seu dever não é questionar, mesmo que a sua visão carnal possa trazer essa dúvida. O seu dever não é questionar, é aceitar que dói menos. Aceita que dói menos. Jesus permaneceu, sim, até os 30 anos de idade como um carpinteiro. E só depois de João Batista, do batismo, e depois da boda de Caná, que manifesta a sua glória e ele começa a realizar seus milagres. Tá? Quem não acredita nisso, quem não acredita, seja por revelação, por pregação, por dúvida, por qualquer coisa, está questionando o santo magistério da igreja. Está questionando as sagradas escrituras e está questionando, sim, a sagrada tradição. Tá? E o catecismo 6667 condena esse tipo de situação. Se uma revelação privada completa ou contraria as escrituras, essa revelação realmente não tem que ser seguida. O catecismo condena esse tipo de coisa, tá?
É isso aí, minha gente. Então, prestem atenção. Eu sou obrigado a acreditar que Jesus Cristo permaneceu até os 30 anos sem realizar nenhum milagre. Ah, mas quando ele estava lá ainda, né, na barriga de Maria, no ventre de Maria, Maria chega na casa de Isabel e diz que João Batista, né, se mexe lá dentro. Isso não é milagre, minha gente. Desde quando que isso é milagre? Mas o bebê João Batista sentiu a presença do bebê Jesus. Isso não é milagre, tá? Isso não é milagre. Mas, enfim, e se fosse, estaria narrado. Está aí o primeiro milagre de Cristo. Tá? Quando o texto vem e traz, esse foi o primeiro milagre, é porque você tem que acreditar que esse foi o primeiro milagre. Assim, agora voltando para o preterismo. Assim como o preterismo acredita fielmente no texto de que a grande tribulação aconteceu naquela geração, durante a destruição do templo de Jerusalém e durante o sítio de Jerusalém. Em Israel, na Judéia. Como Jesus Cristo narrou em Mateus 24, como São João diz que ele iria escrever as coisas que iriam acontecer em breve, o tempo estava próximo e ele estava vivendo em meio da grande tribulação. Ele estava vivendo tudo aquilo, tá? Essa é a realidade, tá bom, gente? Se você não acredita, se você coloca ali em dúvida a forma com que o apóstolo ou discípulo escreveu, cara, você precisa rever alguns conceitos, tá? Não é por revelação, por pregação ou por dúvida, você precisa rever alguns conceitos. Na Igreja Católica não tem o catolicismo particular de cada um. Não existe isso aí, tá bom? Isso aí, minha gente. Esse vídeo eu achei que eu iria ficar nesse vídeo 10 minutos. Acho que deu mais de 1 hora. Tá? Você veja um simples texto. Um simples texto. Né? Quanta informação ele tem. Quantos estudos podemos fazer com simples textos. Com um simples texto, né, gente? É isso aí. Então não deixe de se inscrever no canal, dá o like aqui, por favor, né? Compartilhe o vídeo. Aqui eu quero católico, que seja católico mesmo, mas que tenha qualidade, tá, gente? Se você tem dúvida, se você duvida das escrituras, se você duvida de alguma coisa, cara, você pode ser inscrito no canal. Aqui você vai ser bem-vindo, mas, cara, você vai questionar muita coisa na sua vida, tá? Vai questionar, tá bom? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.